Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 24 de setembro de 2021. E, gente, depois da declaração de armistício do presidente no dia 8 de setembro, após as manifestações, parece que a política brasileira voltou ao modo normal, saindo do modo crise. O noticiário está xoxo, morno, as notícias em geral giram em torno das reformas econômicas, da briga do governo lá para fazer a agenda avançar, aquela CPI que ninguém presta atenção, o que me permite voltar à sequência de vídeos que eu tenho feito aqui no canal, abordando a questão das eleições estaduais na sua relação com a eleição presidencial de 2022 e, como eu antecipei ontem, o assunto de hoje vai ser a eleição de Minas Gerais. Mas antes, eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação é muito importante para ampliar a estrutura do canal, o alcance dos meus vídeos. Lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Gente, a monetização do canal voltou, já faz aí umas 72 horas, mas o faturamento caiu bastante. Fiquei quase 60 dias sem receber nada do YouTube. E o YouTube paga por microfaturamento, são pouquinhos centavos de dólar, ok? Então, as doações de vocês pelo Pix são muito importantes para eu poder continuar o meu trabalho de informação e análise independente aqui. Faz 48 horas que não pinga nada no Pix do canal, estou preocupado, pessoal. Não se esqueçam do Pix, hein? Vamos lá. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura, convido você a fazê-lo. Lá eu posto diariamente os links das notícias e análises do site tempoedinheirooficial.com.br e logo cedinho da manhã os links dos vídeos aqui do canal. Lembro que criei também um canal alternativo de vídeos na cos.tv, é o Dextra Jornalismo. Inscrevendo-se no meu canal do Telegram e da cos.tv, você não perderá contato comigo e com os meus conteúdos, caso eu sofra censura em alguma mídia social. Lembro ainda que diariamente, de segunda a sexta-feira, entre 1h30 e 2 da tarde, faço um comentário político online no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive. Acompanhe-me lá também, ok? Vamos lá, antes de entrar no assunto Minas Gerais, duas questões. Primeiro, uma correção em relação ao vídeo de ontem. Eu tratei a ACM Neto como prefeito de Salvador, na verdade ele é ex-prefeito. Ele comandou a prefeitura de Salvador por 2 mandatos, foi muito bem sucedido, tanto que elegeu seu sucessor, Bruno Reis, que é o atual prefeito. Este errinho que eu estou corrigindo agora não elimina em nada a análise que eu fiz sobre o impacto da eleição baiana e a sua relação com a eleição presidencial de 2022. O segundo assunto é o seguinte: eu venho trabalhando aqui no canal com a projeção de que Dória deveria vencer as eleições prévias do PSDB, que vão acontecer lá em novembro. Mas ontem saiu a notícia da consultoria Eurásia, dizendo que Eduardo Leite é o favorito da prévia do PSDB. Isso mesmo que vocês ouviram. A Eurásia é uma consultoria internacional que faz análise do cenário político brasileiro para investidores internacionais. Acertou a projeção da vitória do presidente Bolsonaro na eleição passada e está dizendo que o Leite derrota o Dória. Para mim é novidade, para muita gente com quem eu conversei, isto é novidade. Só estou deixando registrada aqui a informação, porque se isto se confirmar, Dória tem 2 caminhos: ou sai do PSDB e tenta concorrer por outro partido, ou volta para concorrer a governador do estado de São Paulo, disputando a reeleição, o que muda bastante o tabuleiro da eleição paulista, ok? Feito o registro, na medida em que isso se confirmar e for possível, voltarei a analisar o cenário. Vamos lá então, o assunto é Minas Gerais. O estado de Minas é um estado onde a estratégia das tesouras, descrita pelo professor Olavo de Carvalho, se revelou na sua cara pura, né? A alternância de poder entre PSDB e PT. Para quem não sabe o que é a estratégia das tesouras, a tesoura é uma ferramenta de corte que tem 2 braços, 2 lâminas, uma presa na outra. Então, PT e PSDB se alternando no poder transformaram a política brasileira em escrava dessa alternância de poder da esquerda. O PT acusava o PSDB de direita e o PSDB era visto como sendo a direita, porque não existia direita na política brasileira, e eles ficavam brincando de trocar de poder. O PT sucedeu Fernando Henrique Cardoso no governo federal e em Minas Gerais o PT e o PSDB se alternavam no governo do estado lá,
E assim como o presidente Bolsonaro quebrou a estratégia das tesouras ao se eleger em 2018, algo parecido aconteceu em Minas Gerais. PT e PSDB estão torradíssimos perante o eleitorado mineiro. O que aconteceu em Minas? Surgiram duas novas forças políticas. Em primeiro lugar, elegeu-se de forma surpreendente Romeu Zema, o único governador do Partido Novo no Brasil, e Zema se elegeu na onda Bolsonaro. Ele inclusive correu risco lá, entrou em atrito com o Amoedo, que era o candidato a presidente do Novo, e fez uma campanha colada no Bolsonaro, o que o ajudou a decolar na reta final e surpreender, elegendo-se governador do estado. Na prefeitura de Belo Horizonte está a outra força política, que é o prefeito Calil, que se elegeu, se reelegeu e é uma força política emergente, deixando, portanto, os dois partidos tradicionais que vinham se alternando no poder na política mineira de fora do jogo. As pesquisas mostram que ambos os partidos estão muito mal na parada. O que está acontecendo ali? Os dois partidos estão sendo forçados a tentar se alinhar com estas duas forças políticas. Aécio Neves, por exemplo, considerando que o PT não pode se associar a Zema, né? Zema é inimigo do PT, crítico do Pimentel, derrotou o PT quando se elegeu, terá que se alinhar a Zema e talvez a Bolsonaro na eleição presidencial. Entendam-me bem o que eu estou dizendo, ok? Eu estou dizendo que Aécio Neves, que está tentando ressuscitar na política mineira, como ele não terá candidato forte ao governo de Minas, ele vai fazer campanha para deputado, e ele tem uma forte influência em Minas Gerais. É bom lembrar que o diretório de Minas Gerais apoiou o Leite na convenção estadual do PSDB e não o Dória. O Aécio é inimigo do Dória dentro do PSDB. Mas na política estadual é muito provável que Aécio se alinhe a Zema. Não se alinhe, certo? Eles não vão coligar. O Novo não vai se coligar com Aécio e muito menos com o PT. Eu estou dizendo que haveria uma espécie de uma aliança branca, em que Aécio Neves, para impedir a vitória de algum inimigo político ligado ao PT, descarregaria os votos, mandaria a sua turma lá descarregar os votos no Zema. E aí, se o Leite ganha a convenção nacional do PSDB, Aécio possivelmente vai fazer campanha para o Leite. Se o Leite perde para o Dória, o Aécio possivelmente faria a mesma coisa com Bolsonaro. Bolsonaro, obviamente, não vai se aliar com Aécio, né? Mas Aécio, para impedir a ascensão, a vitória do PT, mandaria a sua turma descarregar no Bolsonaro. Aí tem que ver se o Leite ganha ou não ganha a convenção do PSDB para ver com quem Aécio vai se alinhar, ok? Do outro lado, o PT está num mato sem cachorro. Por quê? O PT queria que o Calil, o prefeito de Belo Horizonte, abandonasse a prefeitura para concorrer ao governo do estado. E Lula estava tentando abrir diálogo com o Calil para que o PT apoiasse o Calil a governador, de maneira que o Lula tivesse um palanque nas eleições de Minas Gerais. Eu lembro que Minas Gerais é o segundo colégio eleitoral mais importante, mais numeroso do Brasil. Depois de São Paulo é Minas, depois é o Rio de Janeiro. Portanto, qualquer um que queira ser presidente da República no Brasil, como candidato, precisa ter forte contingente eleitoral em São Paulo, Rio e Minas Gerais, ou pelo menos em 2 desses estados. Minas Gerais é um estado estratégico por causa disso. Os analistas políticos, os políticos todos ficam olhando como é que se configura o tabuleiro de Minas em relação à eleição presidencial para avaliar as chances dos candidatos a presidente. Então o PT fica num mato sem cachorro. Possivelmente o PT vai ter que lançar um candidato próprio, chapa puro sangue, ninguém quer se aliar com o PT em Minas, apenas para que quando Lula chegue em Minas Gerais, ele tenha um palanque para fazer discurso. A situação do presidente Bolsonaro em Minas é sujeita a complicações também, ok?
Eu disse, na eleição passada, Zema se associou a Bolsonaro. Mas o Zema tem tido um discurso de distanciamento do Bolsonaro mais recentemente. Ele não chega a fazer oposição, mas quem observa atentamente o Zema nota que ele às vezes dá umas alfinetadas no presidente. Convém lembrar também que na eleição municipal, na eleição para a Prefeitura de Belo Horizonte, o candidato bolsonarista raiz, que era o Bruno Englert, teve um desempenho pífio, mau desempenho. Aliás, nas eleições municipais em geral, os aliados do presidente Bolsonaro, os conservadores, nas eleições para vereador e para prefeito tiveram um mau desempenho. Isso não quer dizer que a mesma coisa vai acontecer na eleição presidencial. Não existe relação automática em eleição municipal e eleição presidencial. O Lula perdeu as eleições municipais no meio do seu primeiro mandato e se reelegeu, e o Fernando Henrique também. Em 1996, o PSDB perdeu as eleições municipais e o Fernando Henrique se reelegeu em 1998. Tá? De qualquer maneira, não dá para descuidar dos palanques regionais. Então, é uma grande incógnita como é que o presidente Bolsonaro vai operar as suas articulações em Minas Gerais. A boa notícia é que o PT está muito mal na foto, não vai ter campanha forte, não vai ter palanque forte. Como eu disse, vai lançar candidato próprio apenas para que o Lula tenha um palanque no qual subir, já que os candidatos competitivos em Minas não querem o Lula no seu palanque. O presidente Bolsonaro certamente não estará no palanque de Zema, mas é possível que o eleitor de Minas, não falei do Zema, o eleitor de Minas repita o voto Zema-Bolsonaro, a depender de como se configurará o cenário político nacional, ok? E esse é o cenário de Minas Gerais, gente, um cenário complicado. A boa notícia é que a coisa está muito mal parada para o Lula, mas não está bem resolvida para o presidente Bolsonaro. Lembrando que o presidente Bolsonaro não necessariamente precisa de palanque no sentido dessa política tradicional. Ele chega no estado, né, e é recebido massivamente pela população, como acontece em todos os lugares onde ele viaja. Não é uma campanha tradicional, mas como eu tenho dito, é preciso levar isto em conta ao pensar nas estratégias eleitorais para 2022. Então, se tudo se confirmar, né, o presidente Bolsonaro talvez tenha que tentar algum tipo de articulação em Minas para fazer contraponto ao PT. O PT está fraco, essa é a boa notícia, não vai ter um palanque forte, mas isso não libera o presidente Bolsonaro de tentar buscar um grande resultado eleitoral em Minas para garantir a sua reeleição, ok? Me fiz entender? Gente, para deixar bem claro, ok? Se eu fosse eleitor de Minas e Minas Gerais tivesse um candidato bolsonarista raiz, é nele que eu votaria. Eu não estou fazendo aqui propaganda de candidatos quando eu faço esses vídeos de análise regional da conjuntura política pré-eleitoral. Eu estou fazendo exatamente isso, meramente uma análise do tabuleiro tal como ele se apresenta, ok? Espero ter sido claro e didático no vídeo de hoje de novo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos do Telegram, o Dextra by Paulo Moura, no outro canal alternativo de vídeos na cos.tv, que é o Dextra Jornalismo. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, entre 1h30 e 2 da tarde. E lembre-se, gente, o Pix de vocês é essencial. Publicidade do YouTube dá microfaturamento, centavinhos. Tem que ser um canal enorme, como o da Bárbara, já te alisei, aqueles canais com 300, 400 mil seguidores, para que o faturamento dê para a gente respirar. Por enquanto, o Pix de vocês continua sendo fundamental. Aproveita que o vídeo está acabando. Depois da vinheta, abre o aplicativo do seu banco e pinga um trocadinho aí. Valeu? Até o próximo vídeo.